Você já se perguntou por que certos lugares parecem guardar o mal dentro de si? E se o terror não estivesse apenas em Pennywise, mas na própria cidade de Derry? Prepare-se para mergulhar em um dos retornos mais sombrios do cinema de horror. Deixe o like, inscreva-se no canal e venha descobrir o que realmente se esconde sob as ruas de Derry. Desde o primeiro frame, o trailer de It. Bem-vindos a Derry. Não apenas desperta o medo, ele o reconstrói. Há algo profundamente inquietante em voltar àquela cidade aparentemente comum, mas que parece respirar maldade em cada esquina. A chuva cai pesada, os bueiros gotejam memórias e o eco de risadas infantis se mistura ao som distante de algo rastejando. O público sente que não está apenas assistindo a mais uma história de terror, mas retornando a um pesadelo coletivo, um trauma que o cinema havia deixado adormecido desde o fim da saga de Pennywise. A proposta da série, agora apresentada em tom de filme no trailer, é mais sombria, mais densa, mais psicológica. Não se trata apenas de um prelúdio, é uma dissecação da própria cidade. O mal, aqui, não é mais um visitante, é parte da estrutura de Derry. As cores lavadas, os enquadramentos claustrofóbicos e a ausência quase total de trilha sonora em certos trechos criam uma sensação de silêncio sufocante, como se algo terrível estivesse prestes a acontecer. Mas o verdadeiro horror fosse à espera. A direção aposta na tensão lenta e visual, herdando o estilo de Andy Muschietti, mas mergulhando ainda mais no terror psicológico. A fotografia é fria, quase cinzenta, e a câmera parece espiar o espectador, invertendo papéis. Somos observadores ou observado? Essa sensação constante de invasão é o que torna o trailer tão eficaz. Pennywise não precisa aparecer o tempo todo. Sua presença é sentida nas sombras, nos balões vermelhos esquecidos, nas vozes infantis ecoando pelos esgotos. O elenco traz novos rostos, jovens, vulneráveis e ainda intocados pela corrupção que Derry impõe. Cada olhar transmite algo entre inocência e desespero, como se já soubessem o destino trágico que os aguarda. O tom da narrativa indica que a série explorará não apenas o nascimento do terror, mas também a origem do medo. O medo como entidade, como vírus, como algo que se alimenta da imaginação e do trauma humano. O trailer é repleto de simbolismos sutis. A água, sempre presente, parece representar a purificação que nunca vem. Os balões, o riso que mascara a dor. E os corredores, longos e sem fim, representam a inevitabilidade do retorno ao passado. Tudo em Bem-vindos a Derry é feito para nos lembrar que o mal não morre, ele apenas muda de forma. Há também uma promessa silenciosa no ar, a de que veremos um Pennywise diferente, mais cruel e menos teatral. O monstro que antes brincava com as vítimas agora parece mais consciente, mais frio. A maquiagem e os efeitos práticos reforçam essa sensação de proximidade grotesca, como se ele estivesse menos preocupado em assustar e mais interessado em compreender o que nos assusta. O espectador é levado a um ponto de desconforto crescente. A cada frame, a cidade de Derry parece pulsar, viva, esperando o momento certo para engolir suas vítimas. A atmosfera é de um pesadelo lúcido. Ninguém acorda, ninguém escapa. O horror está nas entrelinhas, no olhar vazio das crianças, na calmaria antes da catástrofe. Conforme o trailer avança, a sensação é de que Derry se transforma em um personagem por si só, um organismo vivo que observa, manipula e consome todos que se aproximam. A direção parece compreender algo que Stephen King sempre insinuou. O verdadeiro terror não é o palhaço, mas o que a cidade representa. É o espelho do mal coletivo, a soma do silêncio, das culpas e das dores que os moradores escolheram ignorar. Os visuais reforçam essa ideia com uma maestria inquietante. Cada rua parece ter sido filmada com o olhar de quem vasculha memórias proibidas. Há planos longos, estáticos, que deixam o público encarar o desconforto sem corte. Uma decisão corajosa, que substitui o susto barato pelo horror psicológico. A luz, muitas vezes natural, parece se esvair lentamente, como se o próprio sol tivesse medo de brilhar em Derry. As atuações
indicam uma entrega emocional intensa. Os novos personagens parecem lutar não apenas contra Pennywise, mas contra uma força invisível que os empurra para a loucura. É como se o mal fosse contagioso, e o simples ato de lembrar o que aconteceu em Derry já fosse o suficiente para despertar o monstro. A dualidade entre infância e trauma volta com força total. O medo de crescer, o peso do esquecimento, a culpa que acompanha a inocência perdida. O trailer sugere que a série mergulhará em terrenos ainda não explorados nos filmes anteriores. Talvez a origem do próprio Pennywise, ou algo ainda mais antigo, algo que antecede o palhaço. Há uma energia quase cósmica por trás do mal, um tipo de presença que transcende o tempo, transformando Derry em um ponto fixo de corrupção espiritual. Esse conceito, aliado à estética sombria e ao ritmo quase hipnótico das cenas, cria um terror que vai além da carne e do sangue. É o medo daquilo que não podemos compreender. E quando finalmente o rosto de Pennywise surge, não em um grito, mas em um sorriso silencioso, o espectador entende que não há escapatória. O palhaço não precisa correr, gritar ou saltar da escuridão. Ele apenas existe, e isso já basta. É um retrato da inevitabilidade do mal, daquilo que dorme dentro de cada um de nós. Bem-vindos a Derry parece querer fazer mais do que assustar. Ele pretende nos fazer lembrar por que o medo é tão fascinante. Ele nos atrai, nos prende e, no fim, nos revela algo sobre nós mesmos. Se o trailer for um reflexo fiel da série, os fãs podem esperar uma obra que une o horror sobrenatural à tragédia humana. Um terror elegante, psicológico e profundamente simbólico. O impacto emocional promete ser devastador. A cada imagem, a cada ruído distante, o público é levado a encarar a infância perdida, o passado reprimido e o medo primordial que vive à espreita. Derry é o espelho de tudo que fingimos não ver, e Pennywise é o reflexo distorcido desse esquecimento. No final, a mensagem parece clara. O mal nunca desaparece completamente. Ele apenas aprende a esperar. E agora, depois de décadas, ele está pronto para nos receber de novo. E agora eu quero saber de você. O que mais te assusta em Bem-vindos a Derry? O palhaço Pennywise? Ou o que ele representa dentro de cada um de nós? Se essa análise te prendeu, deixa o like. Comenta aqui embaixo o que você espera dessa nova história e se inscreva no canal para não perder nenhum dos próximos vídeos. Obrigado por assistir. E lembre-se, em Derry, o medo nunca dorme.